pessoal, começando agora mais um Lado a Lado e hoje com a segunda parte sobre a história de Itu, que acaba de completar 412 anos de sua fundação. No primeiro programa, na semana passada, nós falamos sobre a fundação da cidade até o ciclo da cana-de-açúcar com a ajuda do professor Luiz Roberto de Francisco. No programa de hoje, também contando com a sua ajuda, nós vamos falar sobre o período da cafeicultura, da industrialização, da formação da sociedade ituana, enfim, do desenvolvimento da cidade até os dias atuais. É muita história e como é muita história, é melhor começar logo, não é mesmo? Bora lá? Bem-vindo, professor. Obrigado mais uma vez. Então, professor, nós encerramos o outro programa falando sobre o declínio da cana-de-açúcar. Então, quais outras atividades vieram para conviver com a plantação, com o cultivo da cana-de-açúcar? Nós não temos propriamente um declínio absoluto da cana, né? Ela continua sendo produzida, o açúcar continua sendo produzido na nossa região. Mas há uma demanda nova por conta do interesse na Europa e nos Estados Unidos da produção de café. Então isso alguns engenhos vão se transformando, né, em fazendas de café, outras áreas vão sendo abertas justamente para a produção, uma produção nova, mais fácil inclusive, porque a gente tem que lembrar do pessoal que trabalhava em tudo isso, né, que formava metade da população da nossa região, que eram justamente os africanos, né? A mão de obra de quem trabalhou, quem produziu na cana-de-açúcar, era justamente a dos africanos, né? Com o café, continua essa mão de obra africana, escravizada, e tu tem uma marca muito forte da escravização, né? É importante a gente lembrar que em Salto é muito menor, né? Porque o desenvolvimento urbano de Salto acontece justamente com os imigrantes. Os italianos. Né? Com os italianos. Uhum. Então, essa marca é muito forte. Então, o café passa a ser um produto, né, novo, mas de interesse enorme por conta da exportação para regiões do mundo que passavam a consumir como uma moda. Né? Então, esse é um momento novo, que expande a área produtora do município de Itu e também em outros municípios, então, como Salto e Indaiatuba também, né? Agora, há um fenômeno interessante que são os ituanos que, saindo de Itu, vão abrir fazendas em outras regiões, que é o chamado Oeste Paulista. Né? Região assim, a partir de Campinas, então Jaú, né? Até Ribeirão Preto, essa região que será grande produtora de café, é desenvolvida a partir também de algumas famílias ituanas que já nesse período bastante abastadas assim pela, né, produção, vão se desenvolver em outras regiões. Né? E nós estamos falando aí de uma Itu que já era cidade, né? Sim, já era cidade. Já era a partir de 1800 vamos pensar na segunda metade do século XIX. E que outra atividade se desenvolveu? Parece que o algodão também se desenvolveu a essa época. São duas questões diferentes que se encontram aí. A primeira é que a Guerra da Secessão nos Estados Unidos, né, cria um declínio na produção do algodão que ia para as indústrias da Inglaterra. Então os ingleses começam a procurar outras regiões do planeta que possam produzir algodão. Então essa é uma questão. A outra é que se percebe aqui que o café se barateia mais a embalagem do café, as sacas, né? Se a produção fosse local. Então, primeiro se produz, né, para exportação o algodão, muitas vezes na mesma fazenda. Então o sujeito é uma fazenda grande, parte dele produz açúcar, parte produz café, parte produz algodão. Isso era muito comum. Então a gente pensa assim, mas primeiro produziu açúcar, depois deixou de produzir, só, né, vai ser o café, ou depois só o algodão. Não, muitas vezes podia acontecer isso no mesmo espaço. Né? E essa produção do algodão encontra uma demanda que é
a transformação do algodão em tecido. Então, entre Sorocaba e Itu, há várias iniciativas nesse sentido, até que finalmente um conjunto de capitalistas investe na proposta feita por um comerciante em Itu, a Nhaia, que vai criar a primeira indústria com maquinário inglês de segunda mão, a primeira indústria produtora de tecido movida a vapor no estado de São Paulo, que é a Fábrica São Luís, que funcionou mais de 100 anos. Né? Então essa fábrica é a pioneira nesse sentido. Absorvendo um pouco da mão de obra da própria área urbana e também de gente que acaba vindo da zona rural, né? Que a população era muito maior na zona rural. Acaba vindo. Então isso vai se transformando, né? E depois, no início já do século XX, a Fábrica São Pedro. Vale lembrar que as fábricas de salto, né, que se desenvolvem nesse período também, por iniciativa de 2 ou 3 ituanos enriquecidos, né, também absorvem mão de obra da região. Então tem muita gente que morava em Itu que vem morar no distrito de Salto, depois município de Salto. Né? Para trabalhar aqui. E justamente. Então há uma circulação interessante de pessoas entre as hoje duas cidades. Né? Mas Itu não ficou só aí na indústria têxtil, né? Tivemos outros ciclos de industrialização, não é? Isso vai se transformando, não é? As indústrias entraram em declínio, né, na década de 70, 80 de tecido, pela concorrência com outros lugares, inclusive fora do país. E começa a surgir outros tipos de indústria. Acho que a mais importante é a indústria cerâmica, né? Que produzia telhas, tijolos, que ainda existem algumas em Itu, mas foram muitas, centenas. Né? Então, é comum que a gente vá para alguns lugares e, vendo um rancho, por exemplo, a telha do lugar, uma antiga cerâmica de Itu. Né? Isso foi muito comum. E também, pela proximidade com São Paulo, desenvolvimento econômico da cidade de São Paulo, e então a abertura da Castelo Branco, da rodovia Castelo Branco, então faz com que as multinacionais acabem procurando cidades do interior, inclusive Itu. Né? Então é uma outra industrialização. Tudo isso vai absorvendo a mão de obra local, né? Vai fazendo a cidade crescer, a sociedade se transforma, muitas pessoas de outras regiões vêm morar aqui, a área de comércio cresce, né, para outras regiões, inclusive a Cidade Nova, em Itu, que é uma área de comércio, de moradia e comércio intensos, né? E depois essa iniciativa também dos condomínios, né, que a princípio eram para fim de semana, para veraneio, né, e passam a ser espaços de moradia. O Terra de São José, por exemplo, o primeiro condomínio fechado no Brasil, né, com área de lazer, né, divertimento, tem uma outra perspectiva, né, da questão da moradia. Então tudo isso vai fazendo o desenvolvimento econômico. Né? E professor, paralelamente a esse desenvolvimento econômico que a gente está falando, que vem lá da cafeicultura, depois o algodão, a industrialização, as cerâmicas, as multinacionais, a sociedade ituana ela foi crescendo sempre muito pautada pela religiosidade, né? É daí que vem o nome, o título de Roma brasileira? Itu, como qualquer cidade brasileira, era muito ligada à religiosidade. Nós tivemos uma colonização extremamente ligada ao catolicismo. Né? Isso é comum, né, no período colonial. Com o século XIX, então, as pessoas estudando outros princípios filosóficos, então isso vai se transformando. Muitas cidades tomaram, por exemplo, rumos diferenciados em que a religião não era tão importante, né? Mas Itu acaba tendo, em 1865, né, um núcleo de padres jesuítas, que eram missionários, e o papel do missionário é justamente fortalecer a religião no local. Né? O mais importante deles, o padre Bartolomeu Tadei, do qual eu já falei com você aqui um programa inteiro, você me convidou para a gente conversar sobre a biografia dele. Né? E esses missionários não só desenvolveram as missões populares, né, junto às pessoas, agregando as pessoas
para a religião, para uma religião mais participativa do que simplesmente institucional, pertencer a uma irmandade. Não, uma religião de todo dia, mas também criaram um colégio, que foi o maior colégio do Brasil naquele tempo, São Luís. Né? Era uma escola de excelência. E então tudo isso vai dando um status para a cidade em relação ao clero. São muitos bispos, e o único cardeal que existia na América Latina naquele tempo, o cardeal Arco Verde, que vinham para Itu com frequência. O Arco Verde ele morou em Itu um ano como bispo, dentro do Colégio São Luís. Depois, como cardeal, fez 2 visitas que foram situações de euforia para a região. Né? Então isso foi dando uma qualidade para o catolicismo, também, além desse aspecto missionário, institucional no sentido do clero. Então passam a chamar Itu como Roma brasileira pela importância, ou seja, decisões da igreja são tomadas a partir daquilo que se faz, o que se fala no Colégio São Luís ou na Igreja do Bom Jesus com o Padre Bartolomeu Tadei. É óbvio que há também quem pense que o título de Roma brasileira existe por conta da quantidade de igrejas que existem em Itu. Isso é uma outra interpretação, né? Porque são muitas, hein, São professor? bastante, de fato, né? Não, são 10 paróquias hoje, né? As paróquias têm suas capelas, e existe uma frequência muito grande, né? A religião, e inclusive um conservadorismo político, religioso e de visão de mundo, né? Muito influenciado pela religião também. Então acho que tudo isso faz parte desse guarda-chuva chamado Roma brasileira. E professor, já que nós estamos falando dos títulos, né? Falamos da Fidelíssima, falamos sobre Roma brasileira, tem também o título de Berço da República, que é um episódio importantíssimo aí na história, que eu queria que então você comentasse sobre a Convenção Republicana. A Convenção Republicana é um episódio que está justamente no lado contrário da Roma brasileira. A minha dissertação de mestrado é justamente essa disputa de poder em Itu. Um episódio de expressão nacional, porque o PRP, o Partido Republicano Paulista, quando se completaram 50 anos da Convenção de Itu, jogou muita luz naquele momento, dizendo a República nasceu lá. Na verdade, o que nasceu na Convenção Republicana foi o Partido Republicano Paulista. É verdade que foi o partido mais importante da Primeira República, né? Washington Luiz, né, que deu bastante expressão para isso. Nós estamos agora iniciando a celebração do centenário da Convenção, né? Quer dizer, Sesc centenário da Convenção e centenário do Museu Republicano. São os liberais, os livres pensadores que se reúnem pensando de uma forma de alternativa de poder, de organização política, para superar a monarquia que se considerava aquele tempo atrasada, sem condições de levar adiante uma política de futuro. Mas não há aí também uma contrariedade, porque Itu foi a Fidelíssima, né? De Dom Pedro I, do Império, e agora é o berço da República. Não há aí uma coisa assim meio estranha? É para a gente ver como, na verdade, os caminhos da economia sempre guiam o restante, né? A infraestrutura sempre domina a superestrutura, né? Era mais importante pensar num futuro econômico mais livre, os paulistas poderem assumir o poder político e direcionar os seus negócios econômicos, que é a Primeira República. A história da Primeira República no Brasil é o quê? As elites conduzindo os seus negócios e o Estado beneficiando, né, essa condução. E é isso que a Convenção de Itu veio trazer, a estrutura de um partido que será o partido dominante da Primeira República. E daí essa luz enorme, né, sobre a Convenção de Itu. Há muitos trabalhos sobre a Convenção de Itu, muitas dissertações de mestrado, teses, né, e que falam bem, discutem
bem esse período. Eu queria sugerir a leitura de um livro que eu não sei se está esgotado, mas acho que a gente encontra ainda também na estante virtual, que é Uma Cidade Antiga, do Ottaviani, que era um sociólogo de Itu, um dos maiores sociólogos brasileiros, que lançou esse livro na década de 90, 1996, e ele fez o lançamento aqui em Itu, foi um momento importante, e que ele faz uma leitura da história da cidade a partir de outros testemunhos, né? E no olhar dele como sociólogo, ele caracteriza de uma maneira assim, mais científica a história da cidade. É um trabalho bastante importante, né, para quem se interessa pela história de Itu, pela história da região, por entender melhor, né, tudo isso. E professor, toda essa história que a gente repassou aqui nesses 2 programas, né, elas proporcionaram a Itu um extenso patrimônio material e imaterial que hoje pode ser aproveitado no turismo, né, como uma forma de desenvolvimento econômico, né? Demorou bastante para essa consciência vir, se é que ela existe completamente, em relação ao patrimônio construído e o patrimônio imaterial, né? Eu trabalho com patrimônio imaterial, com música e memória, não é? Mas o patrimônio construído demorou muito a ser valorizado. Eu passei 28 anos da minha vida, os primeiros 28 anos da minha vida, na Floriano Peixoto, né? Nós morávamos lá desde que eu nasci, e aquela casa era muito antiga da família, né? E eu vi aquela rua sendo destruída para se construir galpões para aproveitamento do comércio, né? Então não houve um direcionamento para uma política local para a preservação desse patrimônio. O tombamento os tombamentos, melhor dizendo, feitos pelo IPHAN, em primeiro lugar, e depois pelo CONDEFAT, então acabaram preservando esse patrimônio, o que sobrou, são em torno de 200, 250 imóveis, e esses bens tombados, preservados, então, podem ser também explorados, além da função que eles têm inicial, que é nós, né, em Itu, entendemos o que é o nosso passado, né, para que o outro visitante, né, entenda. Então, o turismo é também para o morador, né, mas para o visitante também. Então, isso vai criando uma dinâmica nova, interessante para a cidade a partir da década de 70. O turista que vem para Itu, muitas vezes atraído pelo exagero, né, que é uma das vertentes do turismo. E tudo é grande, mas né? É importante a gente lembrar isso, né? Quando o Simplício vai para a TV com aquele tipo caipira, né, da praça, falando dos exageros da sua cidade, e ele começa a falar de Itu, porque realmente ele era da nossa cidade, né? Ele cria uma expectativa completamente diferente para as pessoas, e hoje as pessoas falam de Itu ser uma cidade com esse exagero, mas elas não sabem por quê. Ficou, simplesmente. Um paradigma que sumiu, né, a origem, né? E ninguém sabe, muita gente não sabe o porquê, mas ficou. E, então foram criando várias vertentes do turismo que economicamente são interessantes, né? Os antiquários, um turismo receptivo cultural, para se conhecer as igrejas e o seu patrimônio religioso, né? As fazendas, um patrimônio, um turismo gastronômico, né? O turismo de lazer nas fazendas, rural, né? Campings, né? Um passeio mesmo, né, rural. Então, a cidade tem uma nova, né, economia que é paralela a outras forças que hoje estão vivas na cidade, que nasce do patrimônio, né? Itu é a primeira instância turística do estado de São Paulo, em 1979, que foi dado pela qualidade do patrimônio, da história e tal, e acaba sendo absorvida por outros segmentos. Mas é isso acontece em todo lugar, né? E é importante, o importante é que se aprenda com tudo isso, que a cidade pode ser melhor, ela pode se transformar, né? Preservando essa identidade, essas coisas que ficaram, né, de outros períodos, e fazendo com que ela cresça. Qual que é o seu cantinho preferido
de Itu. Não vale falar que é a sua casa. Eu cresci em torno do Largo do Bom Jesus, né? Eu aprendi a andar de bicicleta lá, joguei bola com os meus amigos, as brincadeiras, né? Eu acho que aquele lugar é onde eu me encontro mais. Não sei se só em Itu, mas assim, meu lugar no mundo, né? O lugar que eu sinto a proteção, o acolhimento da infância, das coisas mais antigas do passado é sempre ali, né? A igreja, a casa da minha avó, a praça, aquilo, né, eu me identifico muito. Mesmo que o espaço se transforme, né, que ele receba mobiliário novo, que haja uma transformação, né, a memória da gente fica grudada ali. Né? É como uma tatuagem, né, na memória que fica naquele lugar. Se eu fosse escolher, se eu tivesse que escolher um lugar, eu escolheria ali. Então, para encerrar esse programa, né, de parabéns a Itu, eu vou pedir para você deixar um recado para os seus conterrâneos. Bom, acho que é importante dizer, né, que Itu tem 400 anos de história, mas quem chegou ontem também é ituano, também faz parte desse conjunto, né? Então tem que se sentir feliz por viver nessa cidade que é acolhedora, nessa cidade que cria oportunidades de trabalho, de convivência, de aprendizado, né? Então eu queria dizer para o ituano antigo, das famílias antigas, ou para a pessoa mais velha, ou para a pessoa mais nova, para os jovens, ou quem chegou agora, né? Que tudo isso que a cidade tem, e ela oferece muito, é para todos nós usufruirmos e cuidarmos. Esse acho que talvez seja o melhor sentido do aniversário, né? Que a gente, num sentido de cidadania, saiba cuidar e usufruir ao mesmo tempo. Obrigada, professor, por essas 2 aulas que você nos deixou aqui. Muito obrigada, viu? Obrigado a você. Oportunidade de falar da terra que eu amo, né? Nesse momento especial do aniversário. Obrigado. Parabéns, Itu. Obrigada a você que nos assistiu até esse momento. Beijo no seu coração e até semana que vem.